pessoal! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de dinâmica dos movimentos estudando as leis de Newton. Uma das perguntas clássicas da física é a natureza do movimento dos corpos. O que faz um corpo entrar em movimento? O que faz um corpo parar? Então, desde a Grécia Antiga com Aristóteles, já se buscava entender como se dava o movimento dos corpos. E se pensava que o estado natural de um corpo era o seu estado de repouso. E o seu estado de movimento seria então um estado forçado a partir da ação de uma força. Já com o Galileu, essa ideia mudou um pouco. Para o Galileu, o estado natural de um corpo não seria apenas o seu estado de repouso, mas o seu estado de repouso ou estado de movimento retilíneo uniforme, estado de movimento com velocidade constante, já que quando a velocidade é constante, a aceleração é zero e, portanto, a resultante das forças, a soma das forças que atuam no corpo, é igual a zero. A partir dessa ideia de Galileu de que o estado natural dos corpos seria o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento retilíneo uniforme, a gente tem hoje o que a gente entende por conceito de inércia. O conceito de inércia, reescrito pelo Galileu, que a gente considera até hoje, então, é a ideia de que a tendência natural dos corpos de manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, então a tendência natural dos corpos seria manter um movimento de velocidade constante. Então é baseado nas ideias de Galileu Galilei, do Kepler e do Descartes que o Isaac Newton vai descrever a sua teoria unificada dos movimentos, que são fundamentadas nas três leis de Newton. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, ou o princípio da inércia, ele vai estar fundamentado nessa ideia de inércia do Galileu. Para o Galileu, a tendência dos corpos era manter o seu estado de repouso ou o seu estado de velocidade constante, o seu estado de movimento retilíneo uniforme, até que uma força atuasse nesse movimento e fizesse esse estado mudar. Então, mesmo que as forças que atuassem ali no corpo fossem igual a zero, a partir do momento que outra força atuasse e essa resultante deixasse de ser zero, a gente teria ali uma mudança de movimento. É assim que o Isaac Newton enuncia sua primeira lei. Todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Então, o que essa primeira lei de Newton vai falar? Que um corpo vai manter o seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante até que uma força atue sobre ele e mude esse estado. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está dentro de um carro. Quando a gente está sentado dentro de um carro, a gente está com velocidade igual a zero, em repouso, e quando esse carro ele arranca, ele sai, ele entra em movimento com velocidade diferente de zero, a tendência do nosso corpo, pela primeira lei de Newton, é manter o estado de repouso. Então, o nosso corpo, ele tende a ser lançado para trás. Por quê? O nosso corpo quer permanecer em repouso. Ou quando um carro, se movimenta com uma velocidade e de repente ele freia, o nosso corpo também teria a tendência de manter essa velocidade para frente. Então, o nosso corpo é lançado para frente. Porque quem está sofrendo a ação da força, quem está sendo freado ou acelerado é o carro. E a gente que está ali dentro, a gente vai sofrer a ação dessa força sendo aplicada. Então, a gente vai observar a ação dessa primeira lei de Newton no nosso dia a dia em várias situações. Por exemplo, quando a gente está dentro de um meio de transporte, seja um carro, um ônibus, a recomendação do cinto de segurança está ligada à atuação da primeira lei de Newton. Por quê? O cinto de segurança vai minimizar esses efeitos da primeira lei de Newton, da tendência do corpo manter o seu estado de repouso ou de velocidade igual a zero. O uso da cadeirinha para criança vai estar associado à mesma coisa. Então, a primeira lei de Newton, ela vai estar associada a esse estado natural dos corpos de manter o seu estado de repouso ou o seu estado de movimento com velocidade constante. Vamos ver agora a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, ela vai descrever o movimento de corpos acelerados. Então, a primeira lei, a lei da inércia, ela estava preocupada com corpos em equilíbrio. Então, ela descrevia situações de corpos em equilíbrio,
corpos onde a força resultante era igual a zero. Então, a inércia do corpo estava associada ao corpo estar em repouso, ter uma velocidade igual a zero, ou ter uma velocidade constante, então ter uma aceleração igual a zero, a soma das forças igual a zero. Aqui a gente vai tratar de corpos acelerados, corpos onde a aceleração não é zero, ela é diferente de zero. Então, essa força resultante não vai ser zero. Então, a segunda lei vai permitir que a gente escreva uma equação que associe essa força resultante, a soma das forças aplicadas em um corpo, com a sua aceleração adquirida. Então, a segunda lei de Newton vai ser essa daqui. A força resultante, ou a soma das forças aplicadas em um corpo, vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração adquirida por ele. Então, a gente consegue escrever uma relação entre a aplicação de forças, entre as forças aplicadas em um corpo com a aceleração que esse corpo vai adquirir, associada à massa desse corpo. Então, esse aqui é o enunciado da segunda lei de Newton. A resultante das forças que agem no corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Lembrando que a unidade de força no sistema internacional vai ser a unidade da massa vezes a unidade da aceleração, já que a equação que descreve o módulo dessa força resultante vai ser massa vezes aceleração. Portanto, unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, unidade de aceleração no sistema internacional é o metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou Newton. Então, 1 quilograma por 1 metro por segundo ao quadrado vai ser igual a 1 Newton. Então, essas são as duas unidades que a gente vai poder encontrar aí quando a gente for fazer exercício para a grandeza força. Lembrando que força e aceleração são grandezas vetoriais, então a gente vai ter que lembrar daquela ideia de vetor quando a gente for trabalhar com essa segunda lei de Newton, tá? E a direção e o sentido da força vai estar associado com a direção e o sentido da aceleração. A direção e o sentido da força e da aceleração vão ser iguais. Então, se a força aponta para a direita, a aceleração aponta para a direita. Se a força aponta para a esquerda, a aceleração também vai estar apontando para a esquerda. Outro detalhe importante que a gente tem que estar atento é que massa e peso são coisas diferentes. A gente tem que lembrar que o peso é uma força de atração exercida pelo campo gravitacional de um corpo. Então, o peso, ele é uma força. A gente vai conseguir calcular essa força-peso usando a segunda lei de Newton. Mas a massa não é uma força. A massa é a medida quantitativa da inércia de um corpo. Então, a massa é uma propriedade da matéria que está ligada à resistência desse corpo em variar sua velocidade. Então, está ligada com a inércia desse corpo, diferente do peso, que é uma força. Vamos agora para a última lei de Newton, a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação. O enunciado dessa lei vai falar o seguinte: toda força ela vai surgir em par. Então, quando a gente faz uma força sobre um corpo, esse corpo, como reação, faz uma força sobre a gente. Então, sempre que uma força for aplicada, simultaneamente, ao mesmo tempo, vai surgir uma força de reação a essa força ali. Essas forças, elas sempre vão ser iguais, então elas sempre vão ter a mesma intensidade. Esse par, ação e reação, tem a mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, a terceira lei pode ser enunciada dessa forma aqui, ó. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage sobre A com força de mesma intensidade, mesma direção e de sentido oposto. Aqui eu tenho um desenho de uma pessoa empurrando um carro. Então, essa pessoa, quando ela faz uma força para a direita para empurrar esse carro para a direita, quando a pessoa começa a empurrar, o carro simultaneamente vai fazer uma força para a esquerda, reagindo à aplicação dessa força para a direita. Então, essas forças aqui, ó, elas vão estar na mesma direção, na horizontal, só que em sentidos opostos e vão ter módulos iguais, vão ter valores iguais, mesma direção, mas sentido oposto. Então, toda força sempre vai aparecer em par. Uma força de ação, uma força de reação. Não faz sentido a gente querer classificar quem é a força de ação, quem é a força de reação, porque elas surgem ao mesmo tempo, elas surgem simultaneamente.
simultaneamente, mas sempre vai existir uma ação e uma reação a essa força de ação. Detalhes importantes sobre a terceira lei de Newton. Como eu falei, as forças sempre vão aparecer em pares. Então eu sempre vou ter uma ação e uma reação. E elas vão agir sobre corpos distintos, sobre corpos diferentes e não se cancelam. Então, quando a gente olha para esse desenho aqui, o que está mostrando? Uma força para a direita. Então a pessoa faz a força no carro. Então o corpo da pessoa faz a força no corpo carro. O corpo carro reage a essa força na pessoa. Então a pessoa faz uma força, o carro reage com outra força. São corpos diferentes aplicando essas forças de ação e reação. E apesar de elas terem o mesmo módulo e na mesma direção, o sentido é oposto. Então elas não vão se cancelar. Tá? Possuem o mesmo módulo, então, como eu já falei, essas forças têm valores iguais. E o fato da força de ação e da força de reação terem o mesmo módulo não significa que vão produzir o mesmo efeito. O que quer dizer efeito? Aceleração. Então, lembrando que ao aplicar a força em um corpo, o que vai acontecer ali é uma variação de velocidade. Variação de velocidade corresponde a uma aceleração. Então, aplicar uma força significa acelerar um corpo. Então, mesmo que o par ação e reação tenham o mesmo módulo, não quer dizer que essa aceleração produzida por essas forças vão ser iguais. Por quê? Porque vai depender da massa dos corpos. Como o par de forças, ação e reação, são forças produzidas por corpos diferentes, os efeitos produzidos são diferentes, vai depender da massa do corpo. Então, a terceira lei de Newton, ela vai estar aplicada a várias situações. Por exemplo, quando a gente caminha, ali a gente tem a ação da terceira lei de Newton, da ação e reação. Por que a gente consegue caminhar no chão? Quando a gente anda, o que o nosso pé faz? O nosso pé faz uma força para trás, empurrando o chão para trás. O chão vai fazer uma força de reação para frente, no sentido oposto. E é isso que dá impulso para o nosso pé e a gente começa a caminhar. Então, a gente caminha por conta da terceira lei de Newton, ação e reação. Um pássaro, ele vai voar por causa do mesmo princípio. Quando um pássaro bate a asa para voar, a asa desse pássaro empurra o ar para trás, faz uma força empurrando o ar para trás e o ar vai fazer uma reação empurrando o pássaro para frente, impulsionando o pássaro para frente. Ou um avião vai se movimentar da mesma maneira. A hélice do avião empurra o ar para trás, o ar faz uma reação empurrando o avião para frente. O movimento de um barco, a gente nadando na água, vai estar associado ao mesmo princípio da lei da ação e reação. Então, sempre que houver a aplicação de uma força, vai haver uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto atuando sobre o corpo que exerce a força.